Começa mais um Programa Papo Cheio! E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu já falo que teremos que marcar a parte 2, porque um programa só vai ser pouco. Ela é médica, formada em dermatologia pela PUC e se especializou em medicina metabólica. E ela já ajudou mais de 2.000 pacientes. A doutora Fernanda Ota. Tudo bem? Oi, Tudo bem? Muito obrigado por Obrigada aceitar o nosso pelo convite. Por quê? A gente já vai mostrar para vocês o prato que a doutora Fernanda escolheu. E você aqui vai ver muita curiosidade, vai aprender a fazer uma receita maravilhosa, os quadros engraçados da Antonella e também o nosso quadro final com a música escolhida pela nossa convidada. E o prato escolhido pela doutora Fernanda é... Tchanã! Costelinha de porco. A gente vai ensinar para vocês a preparar uma costelinha molho barbecue com batata frita. Igual não. Melhor do que aquele restaurante famoso. Quero ver. Então a gente vai começar aqui o nosso preparo, tá? Da costelinha barbecue. A gente vai fazer um tempero para colocar ela ou na churrasqueira ou no forno. Eu vou pegar o papel alumínio. Você já fez essa costelinha molho barbecue? Não, nunca Você fiz. vai ver que sensacional. Nunca mais você vai querer naquele restaurante famoso, hein? Ah, estou curiosa. Então aqui, na verdade, é bem simples. O tempero pode ser a próprio gosto. Eu geralmente uso ali algumas coisas específicas que combinam com a carne de porco. E uma delas é o alecrim. Alecrim fresquinho aqui da nossa horta. E vamos começar o tempero aqui para ensinar para o pessoal de casa o primeiro passo dessa costelinha barbecue. Nós iremos usar páprica, pimenta do reino, um pouquinho de orégano, duas folhinhas de louro. E aqui eu estou usando um sal de parrilla de ervas finas, tá? Enquanto eu começo aqui a fazer o preparo do tempero da nossa costelinha, explica pra gente, Fernanda, o que é a medicina metabólica? Para você, acho que assim, a maneira mais fácil de entender o que é medicina metabólica, eu sempre gosto de fazer uma analogia com carro. Tá? Então, acho que você entende bem de carro, né, Adriano? Sim. Então, assim, quando a gente faz uma revisão do carro, a gente tem muitos itens a serem avaliados, né? Você vai saber falar mais do que eu. Então, a gente tem o óleo do motor, a pastilha do freio, a parte elétrica, os cabos, o alinhamento e balanceamento. Então, vocês fazem revisão aí todo dia, todo ano, né? A cada 6 meses, a cada 10 mil quilômetros. E a gente tem que avaliar muitas coisas para um carro funcionar bem. E o nosso corpo também, a gente tem que avaliar muitas coisas no nosso corpo para que ele funcione bem. Então eu gosto de falar que eu sou como se fosse a mecânica do corpo, tá? Então eu tenho que avaliar todas as questões do corpo para que a saúde da pessoa fique boa. E aí, com isso, ela consiga ter vitalidade, energia, se sentir bem, não ter doenças, não, por exemplo, engordar, que isso é um dos maiores problemas hoje na nossa sociedade, que as E aqui o pessoas... pessoal mais busca a questão De emagrecimento. emagrecimento. As pessoas tentam emagrecer e não conseguem, porque, na verdade, alguma coisa dentro do corpo dessa pessoa está desajustada. E é isso que eu faço hoje. Eu avalio o que está desajustado dentro do corpo dessa pessoa. E aí eu começo a fazer estratégias para que essa pessoa saia desse problema. Entendi. Assim como a gente faz nas revisões dos carros. O problema é que hoje a gente não faz essa avaliação. Tá? Então, por exemplo, seu carro começou a acender uma luz lá no painel. Aí você leva lá na concessionária, as pessoas fazem o mecânico faz uma avaliação, ele te fala, a gente tem que arrumar aqui. E aí você resolve o problema raiz. Certo. Do carro. Você não vai remediar o carro. Então, você não dá um remédio para o carro. Você trata onde estava o problema de verdade. E hoje a gente simplesmente remedia problemas. E aí, a consequência disso é que um problema vai gerando outro. E aí, a gente não está realmente tratando a causa
dos nossos problemas de saúde. Na verdade, a gente vê que hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde, né? Eu creio que até a gente vê na internet mesmo uma quantidade de informação muito grande em relação à dieta, principalmente o pessoal que faz academia, né? E junto com isso, a gente percebe também que essa enxurrada de informações acabam trazendo algumas dúvidas, né? Uma delas, Muitas por exemplo, dúvidas. é o leite. Por exemplo, a gente vê alguns nutricionistas, né? Pessoal assim focado na questão da academia, principalmente por questão da proteína, whey protein, essas coisas. Pode tomar leite? Não pode tomar leite? Qual que é, assim, como que a gente pode se munir em relação a o que a gente consome na internet? Sim, tem muita informação hoje, gente, é uma enxurrada de informação e as pessoas ficam totalmente perdidas, porque as pessoas não sabem realmente. Então, assim, o leite de vaca, ele, na verdade, é um alimento super completo para a espécie do boi, tá? Então, a gente tem que entender que o leite materno, ele é extremamente completo para os humanos. Assim como o leite de vaca é muito completo para essa espécie. E por isso que ele começa a dar problemas para as pessoas. Então, assim, qual que é o real problema do leite para o ser humano, para a nossa população? A caseína. Então, muita gente fala, mas eu posso tomar leite porque eu não tenho intolerância à lactose. A lactose é o carboidrato do leite. A caseína é a proteína. Então, o leite tem carboidrato, que é a lactose, e tem gente que tem intolerância à lactose, que é um dos problemas, que é um problema intestinal. E aí tem a proteína, que aí tem a caseína, tem o whey. O whey é uma das proteínas do leite. E tem a gordura, que é a manteiga. Então, tem gordura, carboidrato e proteína. É um alimento completo, porém não pra gente. Mas se a pessoa, por exemplo, fizer, sei lá, um exame e ela não tem nenhum tipo de intolerância... É que não existe esse exame, assim. Certo. Na verdade, clinicamente. A pessoa tem que ficar, tipo assim, 2 meses sem tomar leite. E ela vai ver se ela tem benefício com isso, entendeu? Certo. Às vezes o exame, até tem exame, mas às vezes eles estão normais e a pessoa tirou o leite e ficou bem. Então, quer dizer que para ela, em algum ponto, não está fazendo bem, entendeu? Entendi. Isso se aplica também, por exemplo, no caso do açúcar. Porque o pessoal fala, açúcar mascavo, Sim. açúcar demerara, né? Então, assim, a gente tem que ir tirando da nossa rotina e perceber se vai ter uma diferença. Fazer, tipo, uns testes, assim. Mas a questão do leite seria a proteína que tem. Aí tem o whey, que é uma das proteínas, tem a caseína. O problema é a caseína, não o whey. O whey pode até ser um problema, mas é muito menos, por isso que eles isolam o whey. Eles tiram o whey, por isso que o whey é mais caro. O whey, ele vem do soro do leite, né? Ele vem da proteína do leite. Então, por que o whey é mais caro do que você tomar um leite? Porque ele tem todo um método de extração. Entendi. Aí eles isolam o whey, que é o whey isolado. Daí as pessoas tomam aquilo e tudo bem, aquilo pode ser uma opção, mas também não é, assim, o estereótipo da comida, né? Mas é uma opção também, é uma opção legal, o whey isolado. E aí é isso, a caseína do leite que é o problema mais, assim, da inflamação do corpo, não é tanto a lactose. Porque a caseína, ela pode dar, por exemplo, rinite, sinusite, artrite, acne. Quanta coisa. Dermatite, caspa. Ela pode dar muitas coisas que a pessoa não percebe que Você tocou é do leite. no assunto de caspa. Eu conheci uma pessoa que buscou a vida inteira uma solução para caspa, tomou remédio, fez até alguns procedimentos ali clínicos e até hoje não conseguiu resolver. Ela consegue minimizar, né, a questão da caspa com shampoo, esse tipo de coisa, e de repente pode ser por questão do leite. Então vamos dar essa dica para o pessoal que tem esse e outros problemas de fazer o teste, né? Sim. Você falou que uns 3 meses mais ou menos que começa a sentir essa diferença. Não, você ficar 2 meses sem tomar leite e iogurte, você já vai ver se você vai ter benefício com essa retirada. E caspa, assim, como eu tenho a formação de dermatologia, então quando eu estava atendendo exclusivamente dermatologia, a gente realmente só usa cremes, shampoos, coisas mais tópicas. Mas, na verdade, o problema da pele vem de dentro para fora, né? Então, tem muita gente lutando contra acne, contra espinha, contra oleosidade, contra caspa, até mau cheiro na axila, enfim, muitas coisas. E que podem ser melhoradas muito com alimentação saudável.
tirando o leite, diminuindo o trigo, que é um outro ponto, né? Que é a questão O do glúten. ponto-chave né? é o trigo e o leite, né? Esses são os maiores... O glúten, ele é uma variação ali do próprio trigo mesmo, né? E tem Sim. muita gente que também tem essa questão, né, da alergia, da intolerância Sim. e tem essa mesma leva de sintomas. Então, até vi também recentemente uma reportagem falando sobre o glúten, que é a pessoa que, no caso, a pessoa que falou que parou, ela falou que até a pele dela melhorou, assim, numa Sim. questão, né, de mancha, de bolinha. Então, ficou só pelo fato de ir cortando essa questão. E nisso que você vai adaptando, né, e vai encaixando ali certinho na alimentação da pessoa. Você vai Sim. reconstruindo ali. Vai né? limpando a pele com essas... a gente chama de alimentação anti-inflamatória. Certo. Que é tipo diminuir, ou às vezes não é excluir total. Se você diminui 80%, você já melhora. Certo. Entendeu? Tem gente que tem que reduzir mais, mas assim, só de diminuir as pessoas já melhoram. O glúten é a proteína do trigo. É a proteína do trigo, entendeu? E essa proteína, ela foi modificada. Então, antigamente, na época de Jesus Cristo, o trigo, ele tinha 14 cromossomos. Caramba. Hoje ele tem 42 cromossomos. Então, ele não é mais o pão. O pão que vocês comem hoje em dia não é o pão da época de Jesus Cristo. Então, hoje ele é muito mais inflamatório. Por quê? Porque a indústria ela fez todo um aparato para que fosse algo mais rentável e vendesse muito e não tivesse praga e que não destruísse as plantações. Então, isso fez com que a gente tivesse uma modificação do alimento. E esse trigo de hoje, ele inflama muito mais. Por isso que todas as doenças que as pessoas têm hoje em dia têm o final de it. Então, o pessoal fala assim, fui no pronto-socorro, eu estava com tendinite, eu estava com rinite, eu estava com sinusite. Tudo vem dessa inflamação, que muitas vezes, e na maioria das vezes, é melhorada e talvez resolvida com mudanças alimentares. Entendi. Olha quanta dica importante e preciosa. Enquanto a gente vai desenvolvendo aqui o nosso papo, só para a gente finalizar aqui a questão da costelinha que já vai para o forno, eu coloquei um pouquinho de cerveja preta, só para finalizar ela aqui, fechei, e agora ela vai mais ou menos ali 1h30 no forno. Aqui a gente vai colocar 1h30 porque é uma peça menor. Se fosse uma peça maior, pode deixar 2 horas. Então a gente vai deixar ela no forno ou na churrasqueira. Eu já tenho uma lá fora, que está na churrasqueira. Daqui a pouquinho a gente já vai trazer ela para cá. Enquanto isso, a gente vai preparar a nossa batata frita, que eu chamo de a melhor batata do mundo. Além de não ter conservantes, até a gente vai falar de um ponto interessante sobre qual é a melhor gordura para fritar essa batata, né, na questão ali do ponto de vista de ser uma gordura saudável ou não. Eu até comprei uma que vai ser um ponto bem interessante. Em seguida, a gente vai preparar o nosso molho barbecue. Então eu vou pedir para você, Fernanda, para a gente descascar essa batata, a melhor batata do mundo, que a gente já vai fazer o preparo dela, enquanto eu coloco a costelinha no forno. Tá. O barbecue, na verdade, ele é rápido o preparo, porém ele tem bastante produto, né? Bastante produto. Eita, nós! Cadê o paninho, amor? A gente vai começar agora o preparo do molho barbecue, enquanto a Fernanda está finalizando aqui as batatas, que é a melhor batata do mundo. Vou iniciar agora aqui o preparo do molho. O que a gente vai usar para esse molho barbecue? A gente vai refogar uma meia cebola, molho de tomate, mais ou menos meia xícara de ketchup, o suco de um limão, 3 colheres de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de molho inglês e páprica picante. Agora a batata a gente corta ela em palito, igual, né, daqueles fast food. Então aqui o que a gente vai fazer na questão do molho? A Fernanda está finalizando ali o corte da batata em palitos. Aqui eu vou picar 1/4 da cebola. Eu falei meio, mas como a cebola é muito grande, eu vou colocar 1/4. Deixar ela bem pequenininha, que a ideia é ela dar uma desmanchada. E uma coisa interessante, Fernanda, que eu também andei olhando, e é um assunto
Acho que até na questão de algoritmo acaba aparecendo bastante para mim questões relacionadas à depressão e ansiedade. Que é o primeiro fator de quando a pessoa está com esses sintomas é de procurar, né, uma terapia, um psiquiatra, psicólogo. E eu estava vendo que, não sei se na maioria dos casos, mas uma grande parte dessas pessoas que têm, né, esses sintomas tem muito a ver com falta de vitaminas e nutrientes no corpo. E às vezes, como é uma falta de vitamina, ou pode ser excesso, de repente, talvez, né? Falta de B12, de magnésio. Explica pra gente como que funciona essa questão desses sintomas de depressão e ansiedade pela falta de nutrientes. Então, a gente tem muitos distúrbios do humor hoje, transtornos de humor, depressão, ansiedade. Hoje é o que mais, assim, está em alta hoje, né? Ansiedade, estresse. E o que acontece? Como a gente está tendo uma alimentação não muito satisfatória, né? Ao longo do tempo, a gente vai consumindo, por essa alimentação ser mais inflamatória, a gente acaba consumindo muitas vitaminas e minerais no nosso corpo, mais do que a gente deveria, associado a todo o estresse que a gente tem, de excesso de estímulo. Hoje, nossa vida, ela é muito mais estressante do que antigamente, né? É só você ver a época do seu bisavô e a época de hoje. Hoje a gente tem muito mais estímulo, muito mais coisa, tela, rede social, toda hora no celular. E aí o que acontece? Todo esse excesso de estresse associado a uma má alimentação durante décadas das pessoas, isso vai fazendo com que a gente tenha um consumo muito alto de vitaminas e minerais. As vitaminas e minerais são como se fosse assim, o combustível para o corpo, para você formar, por exemplo, neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? Dopamina, serotonina, que são hormônios que geram bem-estar para o cérebro. Então, um dos remédios mais vendidos para a ansiedade hoje são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Porque a pessoa tem falta de serotonina no cérebro. E aí, por isso, ela pode ter depressão, ansiedade, insônia. Então, ao invés da gente só ficar remediando, porque você pode produzir mais serotonina no seu cérebro. Como é que a gente produz serotonina naturalmente? Através do aminoácido triptofano. Então, você come a carne, aí você adquire o aminoácido triptofano, e aí, através das vitaminas do complexo B, por isso que as vitaminas do complexo B, a B6, a B9, a B12, são muito relacionados com o cérebro, com transtornos de humor, para a gente repor, para a pessoa melhorar. Então, a partir desse triptofano, a gente vai produzir serotonina, se a gente tiver vitaminas do complexo B. Então, quanta gente aí está deixando de produzir serotonina, está depressivo e ansioso e acaba só tomando remédio. E aí, às vezes, a gente pode regular o cérebro da pessoa avaliando vitaminas, minerais. Então, a gente consegue avaliar no sangue a B12, a B9, a B6, entendeu? Então, através dessas ferramentas que a gente tem hoje, exames de sangue, tem vários tipos de exame hoje. A gente consegue ver, a pessoa está com deficiência de ferro, por exemplo. A deficiência de ferro pode a pessoa ficar fadigada, cansada. E aí, muitas vezes, ela está depressiva porque ela está com esse cansaço. Que às vezes o cansaço ele se confunde com depressão. Aí a pessoa fica desanimada, aí todo mundo fala, essa pessoa está depressiva, ela tem que tomar um remédio. Ela até pode tomar um remédio numa crise, mas se ela só tomar um remédio, depois ela não vai conseguir sair do remédio. Vai só mascarar ali na hora, né? E o problema de remédios a longo prazo é que eles geram efeitos colaterais. Então, por exemplo, uma pessoa tomou um remédio para depressão, mas na verdade ela está com falta de ferro, falta de B12 e falta de vitamina B9. E ela tomou um remédio para depressão. E aí esse remédio pode dar constipação. Os remédios para humor, eles interferem muito no ritmo intestinal. E ela começa a ficar com o intestino preso. E aí, consequentemente, o intestino preso, ela acaba engordando, que constipação é um dos fatores de risco para engordar. E aí ela começa a ficar ansiosa, porque ela está engordando. E ela não sabe de onde está vindo aquilo. Então, essa avaliação de vitaminas e minerais e a reposição do que cada um precisa, aí entra também uma suplementação direcionada. Às vezes você precisa mais de uma coisa, eu preciso mais de outra. E aí a outra pessoa precisa de mais de outra. Então, essa avaliação personalizada, associada a uma alimentação saudável, uma suplementação personalizada, são a chave para que as pessoas
consigam ter mais qualidade de vida e usem menos remédios possíveis. Entendi. Entendeu? E eu vi que você fala sobre um tratamento que é a soroterapia. Ele seria dentro dessa questão da reposição dessas vitaminas? Como que é? Como que funciona essa soroterapia? Essa soroterapia é uma maneira de você repor coisas. Por exemplo, você pode tomar vitamina C, você pode tomar magnésio num comprimido, você pode tomar uma B12. E você também pode fazer num soro. É só uma via de aplicação, entendeu? É só uma via. Por exemplo, você pode ir daqui até São Paulo a pé, de carro ou de avião. Se você for de carro, você vai demorar 3 horas. Se você for de avião, você vai demorar 20 minutos, 15, né? E se você for a pé, você vai demorar dias. Então, a soroterapia é um tema super polêmico, assim, que o pessoal fica falando, porque soroterapia... Mas é só uma via de administração de coisas, que normalmente é muito mais rápida, por isso que ela é muito boa. Quando uma pessoa, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando uma pessoa não está bem, ela está lá na UTI, pensa numa pessoa lá na UTI, ela está tomando antibiótico, você está vendo ela tomando comprimidinho? Não, ela está fazendo na veia, porque na veia é muito mais rápido. Então, às vezes eu quero potencializar um tratamento de um paciente, que ele está mal, ele está com uma depressão grave, ele está com ferro baixíssimo. Se eu só ficar dando ferro para ele via oral, quanto tempo ele vai demorar perante uma reposição de noripurum na veia? Entendeu? Entendi. Então, a soroterapia nada mais do que uma reposição um pouco mais rápida de coisas. Mas, na verdade, o corpo, assim, também não é um milagre, entendeu? Então, é um tema, assim, que o pessoal comenta, que é um pouco, né, que tem gente que acredita e que nem não acredita, mas é igual a gente fala assim, não acredito em antibiótico na veia. Não tem como não acreditar. Não tem... É uma via, entendeu? Quando a gente está passando mal, você está com uma dor absurda de rim, você está com pedra no rim, você vai lá no pronto atendimento, aí você vai querer tomar um Buscopan via oral ou você vai querer fazer um Buscopan na veia? O que você prefere? Então, é só uma via de administração mais rápida e ela pode ser usada, entendeu? A gente usa, às vezes, sim ou não, dependendo do caso, entendeu? Trazer aquele alívio imediato, né? Exato. Então, essa parte de vitaminas e minerais para distúrbios de humor, que acho que é um tema, assim, é uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje para essa parte, assim, que hoje todo mundo toma remédio para ansiedade, para depressão, para dormir, para acordar, para ficar animado, para vícios. E a gente poderia estar tratando tudo isso com essas reposições, entendeu? Eu, recentemente, na verdade, vai fazer 30 dias que eu estou tomando ali um compilado que é a B12, metilcobalamina. Sim. É a ginseng panax. Sim. E o magnésio treonato. Estou tomando essas 3 que é para a questão ali de realmente dar um gás ali, né? E ele também tem um fator de rejuvenescimento do cérebro. Sim. Né, que eu andei dando uma pesquisada que ele ajuda você numa linha de raciocínio. E eu vou te falar, eu comecei a sentir mais ou menos a diferença, né, em relação... Porque eu tinha muita crise de ansiedade. Né, por questão de muita coisa na cabeça, até que você falou ali da quantidade de informação, trabalho. E eu falei, eu preciso achar alguma outra via fora dessa questão de terapia que me dê ali uma energia, um ânimo. E assim, eu fui no Dr. Google, né? Dei uma pesquisada e eu vi lá, o trio que é sensacional, que vai mudar a sua vida. E assim, de fato, né, vai fazer 30 dias agora que eu tô tomando, eu senti uma melhora absurda, né? E junto com isso, por exemplo, eu tô fazendo um jejum intermitente. E já acompanhando seus vídeos de um tempo pra cá, eu dei uma diminuída no carboidrato e tô comendo mais carnes ali no geral com gordura. Né? Então até queria falar com você sobre essa questão do jejum intermitente, porque ele também divide opiniões. Né? A gente tem, se você colocar Google, né, nas redes sociais, você vai ver vários médicos que defendem e aqueles que não defendem. Né? E você, pelo que eu vi, também adepta, né, ao jejum intermitente. Então assim, eu queria que você falasse um pouco pra gente dos benefícios do jejum intermitente. Sim. O jejum, qual que é a questão do jejum mais chave? É que o corpo humano, ele funciona não, na verdade, quando você está comendo.
Então, vamos supor, a gente está comendo. Isso vai fazer que a gente tenha energia agora? Não. Você precisa metabolizar essa comida, você precisa digerir isso no intestino para que depois isso vire energia uma hora para você, mas não é na hora que a gente come. Claro, se a gente comer coisas com bastante carboidrato, você vai ter uma energia momentânea, porque o carboidrato ele dá uma energia mais rápida. Então, só que o ideal é a gente funcionar com energia a médio e longo prazo. Então, a gente, teoricamente, não precisa ficar comendo toda hora para ter energia. Se a gente precisa... Tem muita gente que faz jejum, fica um tempo sem comer e passa mal. Por quê? Porque essa pessoa, o corpo dela não consegue usar a própria energia dela. Qual que é a nossa própria energia do corpo? Gordura. Como que a gente estoca energia no corpo? Através da gordura. Então, o músculo você usa para fazer suas atividades. E a gordura a gente estoca como energia. Então, quando acaba a energia do corpo, a gente teria que usar a gordura. Essa é a metodologia do corpo humano. Então, a gente não deveria comer de 3 em 3 horas. Porque isso acaba atrapalhando. Porque na hora que você come, você puxa toda a sua energia para a digestão. E aí, você diminui sua energia no cérebro. Por isso que, às vezes, quando a gente almoça, uma coisa pesada, a gente tem sono. Porque você puxou energia para a digestão. A digestão é uma coisa muito complexa. Não é fácil a gente digerir os alimentos. Então, o corpo ele demanda muita energia. Então, se a gente come o dia inteiro, por isso que está todo mundo cansado. Porque a gente fica comendo de 3 em 3 horas. E aí a gente fica comendo carboidrato, que dá picos glicêmicos. E aí a gente tem que ficar comendo de 3 em 3 horas. Isso é uma estratégia para vender bastante comida. Entendi. Então, quando a gente começa a treinar nosso corpo, por que muita gente é contra o jejum? Porque tem gente que começa a fazer jejum do nada e passa mal. E a pessoa ela vai desmaiar, porque a hora que acaba a energia, eu senti bastante, dá uma tontura, exatamente. A hora que acaba a energia, o corpo tem que fazer a virada de usar a gordura do corpo, que não é açúcar, que não é carboidrato, porque a gente pode usar a energia do carboidrato e da gordura. A nossa gordura que a gente está armazenando, a gente não vem engordando com o tempo, a maioria das... Vamos supor, a gente pesava com 18 anos, a pessoa pesava 60. Com 30, ela está pesando 70. Então, ela engordou 10 quilos. Normalmente foi gordura, que ela não está conseguindo usar direito, entendeu? Aí, quando a gente começa a fazer jejum, aí o corpo, você tira o seu corpo da zona de conforto. E aí, aí a gente tem o motor do corpo, igual o carro tem, só que a gente tem trilhões de motores que chama mitocôndria. A mitocôndria é a chave da vida, da longevidade. Aí, a hora que acaba a energia, você tem que usar a sua própria gordura do corpo. E aí, essa hora, quando a pessoa não está acostumada, ela pode, por exemplo, desmaiar, ter uma tontura, ter uma labirintite. Até o corpo vomitar, adaptado. Até uma adaptação. Então, para começar a fazer jejum, eu sempre explico para as pessoas, para elas primeiro começarem a comer melhor nas refeições. Entendeu? Porque, realmente, se eu começar a fazer jejum do dia para a noite e daí eu cair, eu ter um desmaio, bater a cabeça e ter uma hemorragia, vai parecer que é uma coisa perigosa. Sim. Aí as pessoas vão falar, você é louca, você fez jejum. Realmente, parece que é perigoso, mas é porque eu não soube fazer o jejum, entendeu? Então, todo mundo que me pergunta assim, como é que você indica fazer jejum? Eu sempre falo para as pessoas, coma melhor nas refeições, que aí você já vai começar a adaptar seu corpo. Depois você começa a aumentar seu tempo de jejum aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e aí seu corpo começa a ficar flexível. A gente chama isso de flexibilidade metabólica. Seu corpo consegue usar os 2 tipos de energia rápido. Entendi. Entendeu? E quando você seu corpo já se adaptou ao jejum, existe alguma coisa que a gente pode consumir no jejum? Por exemplo, água à vontade, um café sem açúcar, e tem mais alguma coisa que pode ser consumido? Água, café com açúcar, sem açúcar, TCM, que é aquele... triglicerídeo que tem lá no óleo de coco também pode ser usado. Então, óleo de coco, TCM, que muita gente coloca no café. Suplementos, chama triglicerídeo de cadeia média. É tipo uma gordura que tem uma ação mais rápida e já vai pro cérebro. Gota. É tipo um líquido. É um líquidozinho, que muita gente usa. Mas chá sem açúcar. Então, assim, falando geral, seria água, chá sem açúcar e café sem açúcar. E quem quiser também pode colocar um olhinho de coco no café, que também não tem muito problema, não. Óleo de coco eu vi o pessoal tomando, bastante gente toma. Café com óleo de coco é muito bom, viu? É bem legal para dar uma energia de manhã. E nessa questão aí, ainda falando do jejum,
eu mesmo tenho essa dúvida, né? Porém, eu já me adaptei, né? Inclusive, até eu comecei a fazer jejum no início do ano. Eu já perdi 12 quilos Sério? do início do ano para cá, fazendo jejum. E eu me acostumei, né, na relação, por exemplo, de ir para academia de Sem jejum. comer. Né? Isso, assim, de repente, a pessoa que está começando pode ser um grande problema. Ela ir treinar, né, sei lá, ela está no primeiro, segundo mês de jejum, ela vai para academia. Então, o que você aconselha nesse caso? Se ela está começando aí na academia e ela ainda não faz jejum, primeiro fazer essas refeições mais completas e melhorar a alimentação no geral. Então, começar a diminuir trigo, começar a diminuir leite, iogurte, porque são os alimentos que viciam e inflamam o corpo. E aí o corpo fica acostumado a ter toda hora energia. Então, começar a melhorar a qualidade nas refeições. E aí, consequentemente, antes de ir para a academia no começo, comer uma fruta, tomar um whey. No começo, comer. E depois que essa pessoa começar a se adaptar bem, estiver fazendo bem a academia, ela começar com segurança a partir para o jejum. E aí isso vai ajudar, inclusive, no rendimento do exercício, entendeu? Porque muita gente se sente bem melhor fazendo jejum. Às vezes é só uma questão de adaptação. Mas para isso ela tem que estar comendo melhor no dia a dia. Porque, na verdade, o mais importante é assim, não é só o jejum, é o que você faz no resto. E tem gente que às vezes faz jejum e na hora de comer, por exemplo, come mais errado, entendeu? Então isso dá uma atrapalhada também no jejum. Então é bom a gente fazer jejum e ter essa consciência do restante do que a gente come. Porque a gente vai ter que comer uma hora, entendeu? Entendi. Muito legal. Gente, dica de ouro, e só relembrando, eu já perdi 12 quilos com jejum intermitente e também tem muito aquela questão que você falou antes, da tentativa e erro. Você tenta, se adapta. E antes da gente fazer aqui a nossa próxima pergunta, tá finalizado já o molho barbecue. Daqui a pouquinho eu já vou trazer a costelinha. A gente vai tirar ela do alumínio e vai deixar ela na churrasqueira ou pode ser no forno e vai dando umas pinceladas. Por quê? Como o açúcar mascavo, ele vai caramelizar. Então a ideia é de que fique uma crostinha ali bem, bem bacana. Enquanto isso, a gente está preparando aqui a batata, né? Então, é a batata Asterix, que é um fator principal para fazer uma excelente batata frita, né? Algumas outras receitas, nhoque, por exemplo, é bacana fazer com esse tipo de batata, até pela questão ali do amido. Então ele tem ali uma consistência um pouco melhor para esse tipo de prato. Então o que a gente vai fazer aqui? Ela cortou, a gente está lavando essa batata, porque quando a gente está manuseando, cortando, ele vai soltando um pouco de amido. A ideia aqui é tirar o excesso desse amido. Qual que é o próximo passo agora? A gente vai secar essa batata, a gente vai escorrer ela, secar, a gente vai dar uma pré-fritada nela, que ela vai ser vai cozinhar um pouquinho, depois a gente vai deixar uns 10, 15 minutinhos na geladeira e depois a gente tira para finalizar ali com o nosso prato e vai fazer a última fritada nela. Então agora eu vou escorrer essa batata aqui, o nosso molho barbecue já está pronto, já vou começar também um arrozinho ali com alho para a gente fazer ali o trio perfeito da combinação dessa costelinha barbecue. Então eu vou escorrer essa daqui e a gente já vai iniciar também o nosso arroz. Enquanto isso, a gente vai iniciar aqui o preparo do nosso arroz. Coisa simples, né? Do dia a dia. Sim. Alho, eu particularmente não gosto de colocar a cebola no arroz, porque na tentativa ali, nos testes, eu sinto que o arroz fica um pouquinho mais solto sem colocar cebola. Tá. Ele fica com uma aparência melhor na apresentação apenas com o alho. Então eu vou colocar aqui 2 dentinhos de alho. 2 dentes pequenos. Nossa batata já está escorrendo lá, a gente já vai dar a pré-fritada nela. Enquanto isso, a gente vai adiantar o nosso arroz. E voltando ao assunto que a gente está falando de jejum, dieta, a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade na constância, né? Ou de um jejum, ou de uma dieta, reeducação alimentar, né? Dentro dessas questões. E no início ela vai e perde aquele monte de peso. Perde, sei lá, 3 quilos, 2 quilos. E com o tempo, ela estagna um pouco nessa perda de peso, né? E ela acaba meio que até desistindo, parando com o jejum, parando até de comer saudável, né? E, assim, a maior dúvida, na verdade, assim, eu queria que você desse uma dica. A pessoa que está começando, ela teve aquela perda de peso inicial,
como se manter firme na dieta, sem deixar ali escorrer, né? Escorrer não, deixar correr o deslize e acabar perdendo ali todo o foco. Né? Qual que é a dica para se manter na dieta? Acho que uma das questões importantes do emagrecimento hoje é o efeito sanfona, que a pessoa emagrece, aí ela para e ela engorda de novo. Quando a gente para de emagrecer, então, a gente não, por exemplo, a pessoa não está comendo bem, ela começa a fazer uma dieta, aí ela começa a emagrecer, ela fica muito animada e depois ela para de emagrecer. Isso é chamado de platô, efeito platô. O que significa isso metabolicamente falando? Então, eu sou uma pessoa hoje que trabalha com, como eu falei aqui para vocês, com o metabolismo, com a parte metabólica. O platô, que todo mundo comenta aí, é um problema metabólico. Então, se essa pessoa não souber onde está o problema dela, ela vai começar a desanimar e aí ela vai começar a voltar a comer tudo errado. Então, quando você chegar no seu platô, você precisa fazer uma avaliação com o médico que trabalha com medicina metabólica para ele identificar onde está seu problema. Será que sua B12 não caiu? Porque quando a gente emagrece, para emagrecer, o corpo tem que fazer um esforço. Não é uma coisa simples. Ele tem que queimar a gordura. E aí, para queimar a gordura, ele usa coisas no corpo. Então, às vezes no emagrecimento, a gente perde um monte de vitamina. Caramba! Porque é uma forma do corpo estar trabalhando. Você tirou o corpo da zona de conforto. E aí, nesse processo de emagrecimento, começa a cair, por exemplo, B12, magnésio, ferro, vitamina D. E aí é a hora de começar a suplementar, fazer uma suplementação. E aí continuar do que eu não chamo de dieta, eu chamo de estilo de vida alimentar. E aí qual que é o ponto central dessa alimentação? A gordura do animal. Muita gente acha que é a carne, que é a proteína. A proteína é super importante, é super essencial. Mas a gordura, ela gera saciedade e relaxamento para o cérebro. Por isso que quando as pessoas começam a fazer o meu método, que eu chamo de método BP, né? Método que chama bicho e planta. As pessoas começam a comer carne direito, a gordura da carne também, param de tirar a gordura, que esse é o maior erro hoje da humanidade. O pessoal na dieta vai lá e fala assim, não, eu quero carne magra, né? É só fazer ali a dieta com carne magra. Aí a pessoa começa a ficar fissurada por açúcar, entendeu? Porque a gordura, ela não tem gordura, entendeu? Para energia. Então, quando a pessoa faz esse método aí, come carne, gordura, legumes, carboidratos melhores, primeiro que ela fica mais tranquila. Essa pessoa fica bem mais tranquila, bem mais relaxada. E ela para de ficar fazendo dieta. E aí ela também faz a suplementação. Aí ela não para, aí ela continua no processo. Legal. Então esse é o ponto central aí. E agora a gente vai dar a pré-fritada nessa batata para a gente colocar ela na geladeira. Daqui 5 minutinhos eu já vou tirar a costela. Eu vou só pedir, por gentileza, eu troquei as panelas aqui, que estava programado. Você põe esse molho num potinho e me traz essa panela de volta para fazer o arroz? Troquei, ó. Não põe a mão embaixo, não tá quente, filha. Tem panela nessa casa. Não. Tô precisando de um patrocinador, hein? De um jogo de panela novo. Hã? Já vou te chamar já. Falta 2 perguntinhas e você já entra. Então, como eu falei, a gente vai precisar de 2 programas porque o assunto está muito bom e tem muita coisa para a gente falar ainda. E agora a gente vai finalizar a questão da batata. Eu vou pedir para você dar uma secadinha nessa batata para a gente fazer a pré-fritura dela, colocar ali 10 minutinhos na geladeira e depois ela vai voltar para essa fritura. Enquanto isso, está finalizando a nossa costela ali na parte de fora. Estou começando a fazer o nosso arroz também. E eu quero te fazer uma pergunta, a gente acabou de falar de dietas, né, da dificuldade, sobre o famoso, principalmente para a galera aí que gosta de academia ou para quem realmente faz uma dieta ali e segue ela à risca, né? Eu quero perguntar para você sobre o famoso dia do lixo. O dia do lixo, ele é algo válido, ele atrapalha, ele ajuda ou é algo que dá uma motivação para a pessoa continuar? Qual que é a questão do dia do lixo? Pode, não pode, ajuda, atrapalha, motiva? Ou ele ajuda a desandar e você perder todo o foco dessa dieta? Ou do jejum, por exemplo? Tá. Eu gosto de explicar assim sobre o dia do lixo, que é assim, o nosso corpo, ele tem que ser preservado e ele é uma coisa, é a nossa vida, né? É o nosso templo.
E o nosso corpo não é lixeira. Então, quando as pessoas me falam, posso fazer um dia do lixo, pode fazer alimentação lixo, eu falo, você vai comer coisas que não estão no rol aí do saudável, mas a gente não precisa falar que a gente está no dia do lixo, porque o nosso corpo não é lixeira. Esse é o maior ponto, assim, entendeu? Porque senão a gente vai falar, não, hoje eu vou maltratar muito o meu corpo. Não, hoje eu tô afim de comer realmente um sorvete, um lanche, uma pizza, que são as nossas exceções. É importante a gente ter exceções, desde que a gente saiba equilibrar essas exceções com a nossa rotina. Não adianta a pessoa ir lá e comer uma pizza inteira também, né? É porque as dietas hoje, elas colocam as pessoas numa prisão. Então você tá na prisão durante a semana. Aí no final de semana você abre a porta da prisão e sai correndo. Não, é uma coisa saudável. Aí que entra o ponto da gordura. Quando a gente coloca uma carne com gordura, as pessoas começam a ficar mais calmas. Que essas dietas sem gordura e restritivas, que não tem gordura, deixa o cérebro da pessoa muito ansioso. E aí, quando a gente começa a fazer realmente uma dieta, uma alimentação saudável, de verdade para o cérebro não vai pensar mais isso. E aí a gente vai querer parar de achar que a gente tem que machucar nosso corpo. Só que a gente vai ter esses momentos que não são ótimos pra gente, mas eu não chamo de dia do lixo por isso. Então chegou ali o sábado, tá liberado, sair comer um lanche, comer uma pizza. Um rodízio de carne, então, é o mais indicado. O mais indicado é o rodízio de carne e nas carninhas mais gordas, E entendeu? comida oriental, por exemplo, que a pessoa vai lá, enche, né, come aquele monte de salmão, de atum, de sushi, também entra dentro dessa questão, ou o próprio peixe entra nesse percentual, né, que a gente precisa da gordura? Uma dica que eu dou para isso seria o seguinte: o peixe é um bicho, então ele é saudável também, ele entra no rol de uma alimentação saudável. E quando a gente vai no rodízio de japonês ou no restaurante japonês, o que a gente faz? A gente começa já com um monte de fritura, sushi. O que eu falo para as pessoas? Começa com o seu shimeji, pede um peixe assado, um salmão assado, um atum assado, come sashimi e termina com sushi. E aí a pessoa vai ver que naturalmente, quando você começa a sua refeição com a proteína, depois você acaba finalizando com o carboidrato. Você vai ver que você não aguenta comer muito. Entendi. Aí é uma estratégia que eu falo de como começar a comer também as coisas. Entendeu? Eu mesmo, já quando eu vou no rodízio japonês, já peço lá uns 30, 40 caramão. O caramão, toda vez é o caramão. Então eu já vou lá, já peço 20, 30, 40 caramão. Eu não consegui falar. Olha, deixa eu respirar. Mas o camarão é o quê? É sushi de camarão? Não, aquele camarão empanado. Frito. Tá, já peço lá. Já peço uma cervejinha, né, gelada e uma bacia de camarão. Agora saiu. Entendi. Ó, agora a gente vai fritar. Pré-fritar, na verdade, essa batata. Deixa eu fazer só jogar ele aqui no nosso bowl. Então ela secou, a batatinha tá bem sequinha, a gente vai dar uma pré-fritada nela. Enquanto a gente finaliza aqui, ela vai ficar 10, 15 minutinhos na geladeira. Aqui é coisa rápida, tá? Rápida. A ideia aqui é dar uma pré-cozida nessa batata. Então ela vai gelar e depois que a gente for fritar ela de novo, ela vai ficar macia por dentro e crocante por fora. Fernanda, eu vi que você também tem uma mentoria em grupo, né? E tem também uma live semanal. Quais são os seus programas, né, que você tem ali para você mostrar para as pessoas que estão assistindo e querem acompanhar, querem, né, entrar em contato para contratar a mentoria, para consultar? Fala para a gente como funciona a mentoria, as suas lives e passa seus contatos também, redes sociais, o seu contato do seu consultório, para o pessoal entrar em contato com você, que eu tenho certeza que depois desse programa vai ter muita gente querendo mudar aí a alimentação e entrar numa vida, numa dieta saudável. Então, atualmente, eu atendo no consultório, consultas, e minha agenda está fechada por causa da minha alta demanda de pacientes, dessa área que eu trabalho. Muita gente busca essa área de suplementação.
Então, como eu tive uma alta demanda no consultório, eu abri meus cursos online, no digital. Eu fiz 2 mentorias ao vivo, tá? E aí elas não tenho mais essas mentorias. Então, hoje, para quem quiser entender mais sobre isso, eu tenho cursos online, que ficam lá no meu link da bio, lá no meu Instagram. E aí eu tenho 5 cursos online, tá? Sobre o meu método de alimentação, que é o método BP. Eu tenho um curso sobre o poder do sono, um curso sobre compulsão por doce, um curso sobre intestino e azia. E aí essas aulas são gravadas e aí as pessoas podem assistir na casa delas quantas vezes elas quiserem. Então é bem interessante para as pessoas começarem a se familiarizar com esses assuntos, e quem quer mudar o estilo de vida, a alimentação e a saúde, é um ótimo começo aí, seria esses cursos online hoje. E a sua live, ela é aberta ou é especificamente para os mentorados? E as lives, eu faço lives toda domingo à noite, segunda à noite, terça à noite, às 7h30 da noite, toda semana. E os assuntos são variados, são de vários temas. Quais são os arrobas das redes sociais? Meu Instagram é @doutorafernandaota, TikTok também. E por enquanto eu não tenho YouTube, mas o YouTube vai vir agora no final do ano também. E agora a gente, né, falando desse monte de coisa saudável, quem que não gosta de uma friturinha? Eu queria perguntar para você exatamente isso. Existe fritura saudável? Que nem aqui, por exemplo, como eu ia receber a doutora Fernanda Ota, eu comprei para a gente fazer a nossa batata frita um óleo de girassol. Isso ajuda, influencia, tem fritura saudável? Porque também falam muito da banha, né, de porco para fritura e tal. Pode comer fritura? Tem fritura saudável ou não pode? Na verdade, a fritura é um método de cozimento. É porque às vezes a gente confunde. Por exemplo, eu posso fritar uma picanha, eu posso fritar um pastel, eu posso fritar uma batata. Então, a fritura é só um método de cozimento. Então, se você for fritar alguma coisa na sua casa, qual a melhor fritura? É uma que não oxide tanto, que oxide menos, que são as gorduras animais, que é a banha de porco, a manteiga. E aí tem uma vegetal também, que seria o óleo de coco. Óleo de coco. Então, as três gorduras para submeter a altíssimas temperaturas e ela oxidar o mínimo possível é a banha de porco, o óleo de coco e a manteiga. Entendi. Que são as duas animais e o óleo de coco é vegetal. Então, mudar do óleo de soja para óleo de canola, óleo de milho, não vai mudar nada. Aí tem os óleos refinados, que são as sementes, né? Semente de girassol, semente de soja, essas são refinadas. Então, essas passaram por um processo, elas se oxidam muito e elas são ricas em ômega 6. Que é o inflamatório. O pessoal toma ômega 3 e aí nessas a gente tem ômega 6. E aí ela acaba inflamando mais. Então eu errei no óleo aqui, viu, gente? Tava querendo impressionar a doutora aqui, deu tudo errado. Falei, vou comprar o óleo de girassol que vai ser, eu vou receber um elogio. Então, gente... É que essa imersão também para fazer com uma banha, a melhor opção aí seria você assar ou fazer na air fryer. Assar ou air fryer. Agora, você quer fritar um bife, você vai usar um pouquinho só. Agora, a imersão é uma coisa mais... não é difícil você fazer isso com uma banha também, entendeu? Sim. Então, aí seria mais focar em assar mesmo, para a saúde aí do pessoal do dia a dia. Eu tenho uma receita Mas a gente tem exceções ainda. Eu tenho uma receita que eu costumo fazer de vez em quando, que é aquele frango empanado também, igual daquele restaurante famoso. Sim. E o segredo dele é fazer a fritura na banha animal. Comprar a banha, faz ali, que é o que dá a crocância daquela casquinha dela. Você faz na imersão? Faço na imersão, só que tem que comprar ali, né, um litro de banha para poder fazer, só que dá muita diferença no sabor, fica mais crocante e o sabor fica... Inclusive, tem alguns restaurantes, né, que a gente gosta de frequentar, que é de comida de fazenda, assim, que eles usam a banha para preparar feijão, para preparar, né, todo tipo ali de refoga e dá um sabor maravilhoso. Então aqui, nossa batata já está pré-frita. Eu vou pedir aqui para a nossa assistente colocar na geladeira. 10 minutinhos. Então a nossa costela ficou pronta. A gente vai abrir, a gente vai dar uma pincelada do nosso molho barbecue e ela vai voltar, muito obrigado, ela vai voltar para a churrasqueira. Para o quê? Para caramelizar esse molho, que é o nosso toque final e já a preparação final aqui do nosso prato. Enquanto isso, já vou iniciar o nosso arroz.
Então vamos abrir nossa costelinha. Acho que eu exagerei na quantidade de papel alumínio. Olha que coisa linda. Fantástica. Nossa, tá lindo, tá com uma cara ótima, hein? E agora é o quê? A gente vai pincelar aqui o nosso molho barbecue. Passar de um lado, virar, passar do outro, finalizou. A gente já vem com a batata já para fazer a última passagem nela. Enquanto isso, o nosso arroz vai cozinhando. Peguei o pincel da confeitaria da minha esposa para fazer isso. Ela tá olhando feio para mim aqui. Vai ficar um cheiro, né? Vou ter que comprar outro para ela agora, não dá mais para ela usar. Estamos precisando de patrocinar. Aí, pessoal de utensílio aí, ó, de lojas, produtores que queiram patrocinar o nosso programa com esses utensílios aqui de cozinha, será muito bem-vindo. Então aqui, fizemos aqui uma camada, nosso molho barbecue, na qual ele vai caramelizar. Já vou voltar ele para a churrasqueira. E um minutinho eu já volto. Vou colocar na churrasqueira e já volto para a gente finalizar o nosso prato. E agora a gente vai finalizar também o nosso arroz. Enquanto finaliza o nosso arroz, eu vou chamar aqui a Antonella, porque chegou a hora da pergunta da Antonella. Cadê o banquinho da Antonella? Vem aqui, Antonella, fazer a sua pergunta. Por que a gente tem fome de doce? Ótima pergunta, Antonella. Amei sua pergunta. É a pergunta que um monte de gente queria fazer, sabia? Foi muito legal essa pergunta. Por quê? Porque o pessoal não tá comendo direito a gordurinha da carne, sabia? Sabe aquela gordurinha da carne que você falou que você gosta de comer? O pessoal acha que é perigoso aquilo. Você acredita? Eu como, mas eu não sei o que é. Agora que eu descobri que... Aí eu achei que ela não fazia bem, mas eu continuo comendo. Então, mas ela não faz mal. O pessoal acha que faz mal porque antigamente a sua bisavó, que acho que você não conheceu a sua bisavó. Não. Sua bisavó comia gordurinha da carne todo dia quando ela era pequena. E agora as crianças, o pessoal da sua idade hoje come só carne magrinha. E aí o pessoal fica com muita vontade de doce, porque o cérebro fica, sabe, a ansiedade? A gente fica meio, tipo irrequieto. Igual do filme, Sim, né? a gente fica, tipo, caçando coisa o dia inteiro na geladeira. Isso. Porque a gente Eu não tá caço comendo... água na geladeira. Ó, ela não caça tem. água. Isso aí, a Antonella falou que só bebe água, gente. Então, continua bebendo bem água, tá? E aí, essa falta dessa gordurinha, que na época da sua bisavó, da sua tataravó, quando eles eram pequenininhos e adultos, eles comiam. E agora o pessoal não come e fica todo mundo atrás de doce. Mas já tem Maravilhosa essa pergunta, viu? Já tem até um copo lá de água que eu tava bebendo na mesa. É? Porque a gordurinha, ela pode comer e as crianças acham que não pode. Porque hoje o pessoal vai no açougue e aí o açougue, ninguém mais escolhe carne com gordura por causa de uma cultura, uma tradição, entendeu? Então, assim, se acorda todo dia e faz coisas, você mora num país, aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura. E aí a gente perdeu essa cultura. E aí o pessoal acha que gordura é uma coisa perigosa. E aí as crianças também estão achando. E muita criança gosta de gordurinha da carne e não come porque nem sabe que pode comer, entendeu? E aí o pessoal fala, tira a gordurinha. Aí você fica com medo, aí você acha que é uma coisa perigosa. Mas na verdade a gordura da carne é uma coisa extremamente saudável para a saúde. E tira a vontade de doce, diminui a vontade de doce. Então, se a gente comer gordura, a gente não sente vontade de doce? Você vai diminuir, vai melhorar uns 50% a 70% a vontade de doce quando a gente come uma carne mais gordinha, entendeu? Mas o meu pai, ele fala que se eu comer tudo, eu ganho pelo menos um doce. Aí você tem que negociar com seu pai melhor aí. Aí você vai ter que negociar com ele aí melhor. Depois desse YouTube aí, vocês vão negociando melhor aí.
Mas eu adorei essa pergunta. Que pergunta boa! Eu tô precisando. Pessoal, e o próximo bloco com vocês, o desafio da Antonella. Se preparem! Esse é o quadro da bala mais azeda do mundo. Você tem que provar a bala sem fazer careta. Se você fazer careta, você perde o nosso presente do programa. Se você não fazer careta, você ganha. Aqui a bala. Vamos lá. Vamos lá, né? Tá escrito tóxico, né? Antonella, esse desafio aí. Você me pegou, hein? Quando ela ficar docinha, você avisa, tá? Ela vai ficar docinho? Vai. Tenta não fazer careta, porque o presente tá lá. Sorrir pode, pelo menos. Fiz careta? Não, mas quando ela ficar docinha, você avisa, tá? Você quer chupar até o final, até ela ficar docinha, ou você quer cuspir depois? Suspense. Docinha! Você Ó, não, você não passei ou não passei? passou! Você ganhou nosso presente! Ah, obrigada! Tá escrito... Tá, marca corretora de seguros. E aqui o nome da brigadeiria. Caê Switch. É, Caê Suíte. Isso aí, olha! Obrigada! De nada. Só porque você não fez careta. É uma caneca com vários docinhos. Seu papo, sua mãe, seu primo, pra todo Vou mundo. usar? Tem docinho pra todo mundo. Eu vou. Não, eu que vou comer. O docinho. Tem até o lacinho Não vou lá. dar pros primos. Tem até o lacinho da mesma cor daqui. Adorei. Obrigada. De nada. Gostei do seu desafio, viu? Gostou? Muito legal. Pois agora eu tenho outro presente. Aqui, Porque eu não cookie comi. recheado de Nutella. Que eu não comi no dia da aula. Obrigada. Como você perdeu, né? Eu te dei. Obrigada, porque eu não fui um dia, eu faltei da aula. E galera, se inscreve no canal, compartilha e deixa o seu like. Então esse foi o quadro do Desafio da Antonella! E aí, Fernando, o que você achou da bala mais azeda do mundo? Como que foi? Eu tava esperando um pouquinho mais, até que eu aguentei, mas foi desafiador, Você viu? ganhou presente. Foi desafiador, mas eu fui guerreira. A maioria dos convidados ganhou presente. Ainda O bem. seu presente foi mais diferenciado. Porque os outros convidados só ganharam um, você ganhou dois. Nossa, obrigada, bem. obrigada. Então, gente, a gente já vai começar a montagem do nosso prato. Daqui a pouquinho o quadro final, que é o Vira Samba. E, por enquanto, eu quero fazer aqui o agradecimento, primeiramente, a Fernando por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. E já fica o nosso convite aqui também para o segundo programa, porque faltou muita coisa para a gente falar ainda. Tá? Então, a gente já vai marcar aí um próximo. E quem quiser aí fazer, já deixar as perguntas para o próximo programa com a doutora Fernanda, já manda aí para a gente nos comentários o que vocês querem saber, quais são as suas dúvidas em relação à medicina metabólica, o que comer, o que não comer. Tá? Então, quero também deixar o recado dos nossos patrocinadores. Então, a marca corretora de seguros, seguros de automóvel, seguro de residencial, consórcio, financiamento. Temos especialista em todos esses ramos. Também a Brigadeiria Caê Suíte, nossa patrocinadora, que cedeu o presente. Eu que avisei. Para a doutora Fernanda. E também a Samprag Dedetizadora. É dedetizadora ou detetizadora? Então, pestes, ratos, baratas, formiga, entre em contato aqui embaixo, aqui, ó, com a Samprag Dedetizadora. E pernilongo. E pernilongo? Então, a gente já vai começar agora aqui, tá? A nossa
fritura, a batata ficando frita, Por que a gente ela tem monta brilho? o nosso prato e depois que a gente monta, que finaliza o prato, o que a gente faz? Experimenta e dá nota. Experimenta e dá nota? Essa de nota eu não sabia, é a primeira vez que vai ter nota no prato. Então, porque é um diferente, com uma doutora. Então, tá 0 a sendo 10. coisa. É de 1000 a 200. Ah, então tá bom. De 1.000 a 200 a nota, hein? Qual que é a máxima? 200. 200. Então, a nota máxima é 200 e a mínima é 1.000. É, Então tá bom, combinado. exatamente. Não pode esquecer, hein, que a Eu só máxima tô, é 200. 200 eu a tô mínima é 1000. agachada. Eu tô Tá. agachada. Porque eu tô com... Vou pedir aqui para nossa assistente pegar a batatinha que tá lá no Assistente. freezer. Pede para nossa assistente. Assistente, Quem pra que é a gastar. assistente? Ana Elisa. O que ela é? Sua. Mãe. Ana Elisa é minha mãe assistentista. Então agora a gente vai fazer a comida preferida das crianças, que é... Batata frita! Ó, então aqui nossa batata está finalizada. Toma um pouquinho pra ficar cheiroso e bonito. Ai, Nossa Ai, batata quase. já está Tá finalizada. caindo. O arroz aqui está O finalizando Alex também. morreu. Enquanto isso, agora vamos pegar o prato principal. A gente É. vai cortar o nosso filé, nossos Nossa, filetes dá- que fala, Dá- fileta, né? Dá uma batatinha. Do ossinho. Dá. E a gente vai montar o nosso prato. Vamos lá? Vou pegar lá a costelinha e já vou trazer ela pronta, hein? Ó, então, a nossa costelinha tá pronta. Tá Olha que douradinha. coisa bonita. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro, eu daria uma nota de 1.200. Porque tá, esse cheirinho tá muito gostosinho. Olha, tá desmanchando. Você tinha que ver, olha, tá molinha. desmanchando, tá caindo, tá descambando. Tá? Aí tem um molho barbecue ali do lado. Faz em Você casa, dá uma faz em casa, acrescentada. experimenta, dá nota. Aí a André mostra pro pessoal, Você olha põe assim. que coisa linda. Pera aí, filho, não põe a mão não. Não pode pegar ainda? Já vai montar o nosso prato. Mas é feito pra quê? Comer. Então por que não pode? Ó, eu falei que eu ia me redimir, né? Que eu achei que o óleo de girassol ia ser saudável. Então vamos me redimir de algum jeito. Eu vou montar o nosso prato com alface. Então eu vou mostrar pra vocês aqui uma maneira legal de montar esse prato. Você fizer isso aqui para receber amigo, família, o pessoal vai achar incrível, bom. sem contar que é melhor do que aquele restaurante famoso, hein? Muito Ó, melhor. vamos ver seu pai montando. Então, vamos fazer. Então a gente vai montar aqui o nosso prato de uma forma que fique bem apresentável. E eu vou fazer aqui apenas um fundo com alface, que ele fica bem bonito. Uma montagem simples e bem bonita. Consiste apenas em forrar o fundo da nossa forma. Pode ser uma travessa ou de repente até uma tábua mesmo ali para fazer essa apresentação. Meu Deus. É só mais uma, aí a gente já finalizou. Meu Deus. Ó, deixa eu Olha- pegar uma olha menorzinha. isso. Pera aí, filha, só um minutinho. Ó, só falta um pedacinho. Posso botar? Tá finalizado. Agora a gente vai colocar. Agora a gente vai colocar aqui a nossa costelinha. O quê? E as batatas do lado? Acho que é. É pra separar. Eles vão ficar aqui. Eles vão ficar aqui. E para finalizar a nossa montagem, a gente vai colocar as Batatas. nossas... Batatinhas. Pra ficar bonito e gostoso, né? Uma comida não existe sem batata. Olha que lindo! Que bonito, que legal! Que delícia! Tá ficando bonito, hein? Tá bem bonito. Experimenta uma batatinha. Tá muito boa. Boa mesmo. Mas o que eu queria mesmo é isso. E aí Essa está pra mim? pronto
o prato. Olha que bonita essa apresentação. Olha que coisa Maravilhoso. mais bonita. Muito bonito. Muito legal. Nossa, E fácil e também prático, está né? pronto. Fácil e prático. E só leva um pouco ali a questão do tempo, né? Mas da cocção da carne. Mas também, se a pessoa quiser fazer na panela de pressão, é uma opção também. É que eu gosto ali do tempo, né? De aguardar, de repente até tomar uma cervejinha. Então chegou a hora de degustar. Posso montar seu prato? Claro. Vamos lá. Arrozinho fresquinho. Quem que não gosta? Né? É que eu não gosto, né? Do arrosquinho fresquinho. Um Fresquinho. pouquinho arroz. É. E o arroz pode? Batata! Pode. A batatinha. A costelinha. Costelinha. É uma costelinha, eu vou querer 2. Eu vou querer 3. É? Eu vou querer 3. E o alface? Só pra gente dar um charminho. Eu vou. Vou pegar uma Eu que boto. pontinha e colocar aqui, ó. Ó. Aqui e aqui. Tem as ondas. Obrigada. E experimente, dê a nota. Depois eu vou experimentar, depois meu pai e a gente vai dar nota juntos. Então, pessoal, chegou a hora. Vamos lá? Vamos Dá lá. Ó, nota? tá lindo, hein? Vamos Eu já lá. tô comendo. Olha, tá desmanchando a carne. Água na boca. Sim. Tá muito bom. O tempero da carne tá maravilhoso, viu? Nossa. Ficou. A batata que eu Excelente. peguei tá meio crua. Vou falar mal da comida do pai no programa. Muito bom. Esse tempero pega bem, né? Uhum. Como faz pra pegar bem o tempero? O correto seria eu ter temperado ontem. Eu temperei, sei lá, meia hora antes. Quanto de tempo colocar. antes tem que temperar? Ó, geralmente Ideal. eu gosto de deixar marinado de um dia pro outro. Seria o ideal mesmo, mas assim ele já pegou bastante o tempero. Porque a gente usou bastante tempero Tá muito seco, então ele delicioso. acaba ajudando a fixar melhor. Aham. Galera da produção ali, assistente, daqui a pouco vai experimentar também. Eles não passam vontade aqui não, viu? Dá mais. Claro. Tá muito bom. E a costelinha fica sempre molinha assim? Ou é por causa do tempo que você deixou? Ela ficou mais ou menos 2 horas na churrasqueira. No forno pode diminuir um pouquinho esse tempo. Então chegou a hora do nosso último quadro. O Vira Samba! Então chegamos no nosso último bloco, o quadro Vira Samba. E a música escolhida de hoje, que foi um dos maiores desafios até agora, é a música Reconvexo, da Maria Bethânia, escrita por Caetano Veloso, foi a escolha da doutora Fernanda Ota. Vamos lá? E ela falou que vai cantar junto, hein? Então vamos lá, gente. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destepe da Iara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o lobo balançando o pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não, e nem disse que não. Eu sou o preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor primeira, a música mais velha, mais nova espada
seu pote. Eu sou o cheiro dos livros desesperados. Sou Bita Gogóia, meu olho me olha, mas não pode me alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor, quem não amou a elegância sutil de bobo, quem não é recôncavo e nem pode ser recôncavo,